E as faculdades, os cursos já estão preparados para isso, já começam a dar essa capacitação, essa formação para essa chamada Justiça 4.0, Web 3.0? Há aqui uma dificuldade natural do direito, porque, primeiro, é uma coisa muito nova, isso impactou de fato a gente. Os professores, de um modo geral, não viveram essas transformações digitais, então você tem uma dificuldade muito grande de encontrar professores antenados com essa possibilidade. Existem ilhas realmente no Brasil, aqui na Bahia, que focam bastante esse tema do digital com o direito, mas há uma dificuldade muito grande também, né? Tanto da gente, professor, da própria instituição de repensar o seu currículo para isso, o próprio exame da ordem também, ele também deveria ter uma contribuição em algum momento também para essa transformação digital ocorrer, mas é um esforço que está sendo colocado em pauta para a gente agora, né? É o desafio do nosso tempo agora, em termos de ensino jurídico, como é que a gente vai dar conta desse ensino jurídico 4.0, sendo que nós professores, nós instituições, o próprio direito como um todo, ele ainda é um direito antigo. Né? Então isso precisa de uma revolução, de um esforço muito grande da gente, o professor, da gente também, instituição, e do aluno também de compreender que esse direito novo é novo para todo mundo, tanto para ele como também para o professor. Né? E as startups, né, que têm surgido, né, as startups jurídicas, né, a ordem não costuma olhar com bons olhos, mas elas estão aí trazendo inovações tecnológicas, tanto para o mercado de direito quanto para o mercado empresarial, né? Como é que essas startups se adequam a essas regras mais rígidas da OAB e a necessidade do próprio mercado? É um desafio muito grande porque muitas dessas startups jurídicas, legal ou law techs, que eles chamam, elas caminham no limite muito grande do que nós chamamos de mercantilização da atividade, que é uma conduta vedada, na verdade, pelo nosso estatuto nosso código de ética. Então, muitas dessas startups têm um modelo de negócio que é um modelo muito inovador em alguma área, mas também transgressor, né, dos códigos de éticas e da própria legislação nesse caso aqui. A OAB está atenta, nós temos comissões de startup, na verdade, de digital, que estão atentas também a esse novo modelo. Não deve ser um modelo que não deve ser incentivado, pelo contrário, temos que, de fato, amparar cada vez mais a partir dessa perspectiva de buscar sempre soluções jurídicas inovadoras. E, com certeza, essas soluções jurídicas modificadoras do direito vão vir dessas startups que têm como modelo de negócio pensar num direito novo, né? Então é muito justo que quem quer empreender no Brasil na área jurídica tenha a possibilidade de resolver problemas concretos do direito. Então isso faz todo o sentido. O que a gente tem que averiguar e de fato ter um cuidado para diferenciar são aquelas startups cujo modelo de negócio mercantiliza a profissão. Esse é o grande X da questão aqui. Né? E aí você vai ter naturalmente um conflito de gerações. Né? Você tem uma geração de uma cultura startup que é naturalmente bastante focada na agressão do mercado de inovação, de não ter pudores, não ter medos. E você tem um mercado jurídico conservador que, ao contrário, e não enxerga com muito bons olhos aquilo. Eu acho que nenhum nem outro está 100% certo, a gente tem que encontrar o meio termo aí, né? E aí nesse ponto é um outro desafio que é colocado para a gente, né? Para a ordem, para as instituições de ensino, a saber como é que vamos lidar com esse novo cenário aqui. Ao mesmo tempo eu não posso desestimular, mas eu também tenho que mostrar as regras do jogo que temos hoje, né? Esse é um ponto. A OAB deveria flexibilizar um pouco mais essas regras, ou ela tem que ser mantida do jeito que ela está posta no momento? Eu acho que uma das regras, um dos temas mais sensíveis para a geração atual de jovens advogados é a possibilidade de você fazer publicidade através dessas mídias digitais e, consequentemente, isso tem um impacto gigantesco nessas startups. A OAB já vem no caminho de flexibilizar algumas regras, talvez não seja aquilo que eu queira, aquilo que eu acho o melhor cenário, mas já é um cenário muito mais favorável se comparado há 10 anos atrás, há 5 anos atrás.
E eu acho que é um momento de tentar o convencimento mútuo das partes, né? Eu acho que um ponto importante disso aí é entender que a OAB precisa estar atenta a esses movimentos mesmo de startup, momentos de inovação na área do direito. E o meu receio é que essa grande regulação desse setor possa gerar um impacto negativo para o crescimento dele. Regulação demais, Cláudia, é muito ruim, né? Eu vou dar aqui um exemplo, por exemplo, assim, os usos dos patinetes elétricos lá em São Paulo. Uma febre virou no Brasil, aquela coisa, aí o Estado, não, agora eu vou ter que colocar capacete, não, tem que colocar em um lugar específico. Acaba que isso aqui matou o negócio, né? Então, o meu receio com relação às startups jurídicas é um pouco isso. A gente tem que deixar um pouco a coisa livre para tentar entender como é que o mercado se posiciona e tentar ao máximo regular aquilo que precisa ser de fato regulado, né? Porque do contrário a gente pode ocasionar, nesse caso aqui, um certo descolamento, né, da atividade de advogado com a inovação jurídica, com a inovação tecnológica, que é uma coisa ruim para todo mundo, né? E a gente estaria um pouco atrasado no tempo, comparando com outros países nesse sentido, porque só sobre as regras da publicidade o AB flexibilizou o quê? Há menos de 2 anos. Sim. Né? E durante muito tempo, muita gente fez publicidade ali violando o código de ética, porque acreditava naquilo e precisava daquilo. E aí agora, como resposta, a OAB deu uma flexibilizada. Mas você acha que precisava ter sido flexibilizado algumas questões lá atrás para que a gente pudesse ter um avanço? Né? Como estaria o Brasil em termos de inovação tecnológica na área jurídica comparado com o resto do mundo? O Brasil, nessa área de inovação tecnológica, é um país extremamente profícuo, assim, com relação a startups jurídicas, assim. Nós temos exemplos muito grandes, inclusive da Bahia. O Jus Brasil é um exemplo, é uma ilha de conhecimentos de inovação na Bahia, sediado na Bahia, empresa baiana. Deve ser motivo de muito orgulho para a gente nesse ponto. Eu penso que o Brasil ele precisa, primeiro, desenvolver melhor a sua mão de obra nessa área. Né? Conversando com alguns amigos da área jurídica, que têm startups ou que estão envolvidos nisso, a quantidade muito grande, ou a quantidade muito pouca de pessoas habilitadas e com competências e habilidades para fazer, por exemplo, uma programação e interferir com o direito, para fazer o que chama de legal engineer, que é uma atividade nova hoje, é muito alta. Então, é uma área muito grande, inclusive, que está aí faltando pessoas para cumprir. Então, é uma área que o bacharel em direito hoje poderia simplesmente se aprofundar e teria um emprego muito bom para frente aí. Então, a dificuldade maior do Brasil é essa, né? É a técnica, é a formação de mão de obra nessa área. Até porque, dentro do mercado de startups, as startups focadas no mundo do direito não são muito bem queridas, as queridinhas do mercado. Né? Quem mexe hoje com startup sabe que as grandes rodadas de investimento estão focadas nas fintechs, né? Nas health techs, ou seja, empresas que solucionam algum tipo de problema financeiro ou de saúde. As de direito, porque o mercado é muito conservador e muito regulado, acaba que não tem muito interesse de investir. E acaba que os desenvolvedores dessa área ficam muito aquém do que nós poderíamos ter. Então, realmente, esse é o problema do Brasil nesse ponto, né? Nessa área de startup, na área do direito. Isso me recorda até que no Tribunal de Justiça mesmo, os servidores que estão dedicados a desenvolvimento de tecnologia, muitas vezes são assediados por empresas internacionais e acabam deixando postos de trabalho que são disputados aqui no Brasil para ir para fora, porque tem a valorização de ganho em dólar e tal. Às vezes nem vai para fora, né? Continua trabalhando aqui, daqui. Esse remoto mesmo. Remoto, office, né? enfim. E é isso, né? A precariedade. Eu me recordo que recentemente o TJ, acho que até dá uma valorizada nesses servidores para mantê-los aqui, porque senão ia perder essa mão de obra. Você encontra hoje no mercado de tecnologia da informação, do TI, especialmente na área jurídica, uma baixa qualidade do salário. Né? Então, não é raro você, profissional de TI que trabalha com direito hoje, se buscar aquele mesmo trabalho numa outra área, ganhar 2 ou 3 vezes mais. Então, a retenção de talentos
para trabalhar com TI na área jurídica é muito difícil, porque a concorrência é muito grande. O Brasil hoje vive um momento em que ser desenvolvedor, né, ser dev ou trabalhar com TI é uma profissão em ascensão. Faltam pessoas qualificadas para isso. Empresas formam, na verdade, os seus devs em casa para tentar reter esse talento. Quando você coloca isso na área do direito, com salários muito baixos, né? Se você colocar isso para o servidor público, que um salário é baixo se comparado com o que o mercado oferece, então esquece. Então você tem sempre uma dificuldade muito grande de retenção de talentos e também de desenvolvimento de novas soluções jurídicas, né? E manter a que tem hoje, né? Então é um desafio muito grande ser profissional de TI na área jurídica, né?